Você pega o celular sem nem perceber, abre aplicativos, rola a tela, procura distrações, qualquer coisa que faça você não sentir. E talvez seja exatamente isso que esteja cansando tanto você. Não apenas os problemas da vida, mas o esforço constante de fugir emocionalmente daquilo que dói. Você sente que está fugindo de alguma coisa, mas já nem consegue explicar exatamente do que. Então ocupa a mente, adia conversas, evita decisões, se mantém cansada e distraída o tempo inteiro, como se parar por alguns minutos pudesse fazer alguma emoção difícil alcançar você. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? O corpo sabe. Ele sabe quando você está fugindo daquilo que mais precisa enfrentar. E isso é muito forte, porque muitas vezes a pessoa nem percebe que começou a evitar. Ela apenas continua sobrevivendo no automático, sempre ocupada, sempre exausta, comunicando às pessoas que têm muita coisa para fazer, sempre tentando anestesiar alguma coisa sem perceber completamente o que. E aos poucos, a vida começa a perder presença, porque aquilo que não é enfrentado não desaparece, permanece ocupando espaço dentro do corpo, dentro da mente, dentro da rotina, dentro da vida. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja reconhecendo exatamente essa sensação. A sensação de estar correndo emocionalmente sem sair do lugar, como se existisse um cansaço constante de tentar escapar da própria dor. E quanto mais a pessoa evita, mais presa se sente. E isso é muito profundo, porque tem dores que não desaparecem quando você evita. Elas apenas passam a controlar sua vida em silêncio. Controlam suas decisões, seu humor, sua energia, sua presença. E talvez seja exatamente por isso que o corpo começa lentamente a sentir tudo isso, através da ansiedade, do excesso de pensamentos, da exaustão emocional, da dificuldade de sentir alegria nas pequenas coisas, porque o corpo sabe quando você está vivendo apenas para não sentir determinadas emoções. E isso muda completamente a forma como a pessoa começa a existir. Porque tem gente que não está procrastinando, está tentando sobreviver emocionalmente. Tem gente que não está apenas distraída, está tentando fugir do próprio sofrimento por alguns minutos. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a perceber isso com mais verdade. Percebe o quanto ficou cansada de carregar dores que nunca conseguiu realmente olhar de frente. E eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Talvez você não seja fraca. Talvez só esteja emocionalmente cansada demais de sobreviver sozinha há tempo demais. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre o que acontece quando alguém passa tanto tempo fugindo emocionalmente que começa lentamente a perder a conexão consigo mesma. Porque dentro de alguns instantes eu vou revelar por que evitar determinadas dores pode acabar aprisionando uma pessoa dentro da própria vida sem que ela perceba. E talvez isso explique por que tantas pessoas sentem que a vida continua andando, mas elas permanecem emocionalmente paradas no mesmo lugar.
Mas antes, eu vou pedir para que você respire fundo, relaxe. Seu corpo não quer continuar fugindo. Ele só quer encontrar um jeito seguro de sobreviver sem se perder de você. Talvez essa seja a parte mais silenciosamente perigosa de todas, porque evitar determinadas dores pode dar uma sensação momentânea de alívio, mas lentamente começa a aprisionar a pessoa dentro da própria vida. Porque toda vez que você evita alguma coisa que emocionalmente pareça ameaçadora, o corpo aprende que aquilo realmente era perigoso. Então ele tenta proteger você de novo, e de novo, e de novo, até que aos poucos sua vida começa a ficar cada vez menor. Você evita conversas difíceis, evita mudanças, evita decisões, lugares, pessoas, evita sentir determinadas emoções. E sem perceber, começa lentamente a evitar a própria vida. Porque no começo parece apenas proteção, mas depois começa a virar prisão emocional. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto tem vivido tentando não sentir, tentando não sofrer, tentando não reviver dores antigas, como se o corpo estivesse constantemente dizendo: não vai por aí, não toca nisso, não sente isso, não enfrenta isso. E aos poucos, a pessoa começa a perder partes importantes dela mesma. Perde espontaneidade, presença, coragem emocional, perde conexão com os próprios desejos. Porque viver evitando dor também significa viver evitando partes da própria vida. Isso mexe profundamente com alguém. Porque talvez durante muito tempo você tenha tentado acreditar que evitar determinadas coisas estava protegendo você, mas às vezes o que protege por alguns minutos aprisiona por anos, e o corpo sente isso. Ele sente que quando você está vivendo em contenção emocional constante, quando está se vigiando o tempo inteiro, quando está tentando sobreviver sem tocar em dores que parecem grandes demais, talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem entender completamente por quê. Porque fugir emocionalmente consome muita energia, mas muita. O corpo nunca relaxa completamente. A mente nunca desacelera completamente. Sempre existe alguma coisa sendo evitada em silêncio, e isso vai criando uma vida emocionalmente apertada. Uma vida onde a pessoa já não se sente realmente livre para existir, porque a liberdade emocional não nasce da ausência de dor. Ela nasce quando o corpo percebe que consegue sentir sem desaparecer. Isso é muito importante, porque talvez você não precise continuar fugindo de si mesma para sobreviver. Talvez precise apenas descobrir que consegue atravessar determinadas emoções sem ser destruída por elas. E isso muda tudo, porque aos poucos o sistema emocional começa a entender que sentir não é o mesmo que morrer emocionalmente, que enfrentar não significa perder o controle, que olhar para certas dores não significa ficar presa nelas para sempre. E talvez seja exatamente nesse momento que a vida começa lentamente a voltar.
A pessoa volta a sentir presença, volta a respirar diferente, volta a perceber possibilidades, volta a se encontrar dentro dela mesma. E isso é muito bonito, porque não é sobre virar alguém sem medo, é sobre finalmente parar de viver comandada pelo medo o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que tantas experiências emocionais transformam tanto alguém, porque elas não apenas acolhem a dor, elas ensinam o corpo que agora existe segurança suficiente para atravessá-la. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto sente falta de viver sem precisar fugir de si mesma o tempo inteiro. Porque sobreviver cansa, mas fugir de si mesma cansa mais ainda. E dentro de alguns instantes, eu vou te revelar o que começa a acontecer quando alguém finalmente para de fugir da própria dor e começa lentamente a recuperar a própria vida. Meu nome é Rosimeire, sou neuropsicóloga e estou aqui todos os domingos às 21 horas trazendo a série O Corpo Sabe. E é uma honra estar aqui com você. E quero te dizer que no primeiro comentário desse nosso encontro tem um link que te leva a algo muito especial. O que começa a acontecer quando alguém finalmente para de fugir da própria dor? Porque no começo dá medo, muito medo às vezes. A pessoa acredita que se sentir determinadas emoções vai desmoronar completamente. Então ela evita, distrai a mente, ocupa a rotina, corre emocionalmente de si mesma. Mas existe um momento muito importante, um momento em que ela percebe que continuar fugindo dói mais do que olhar para aquilo que sente. E isso muda tudo, porque aos poucos o corpo começa a entender que talvez não precise mais sobreviver em estado constante de defesa. Talvez agora exista segurança suficiente para sentir sem desaparecer. Porque durante muito tempo talvez você tenha acreditado que precisava ser forte o tempo inteiro, que precisava suportar tudo sozinha, que precisava esconder o próprio cansaço emocional para continuar funcionando. Mas o corpo nunca quis apenas que você funcionasse. Ele queria que você se sentisse viva. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam lentamente a mudar quando finalmente encontram espaços emocionalmente seguros para olhar para si mesmas de verdade, com verdade, sem julgamentos, sem violência interna, sem precisar fingir o tempo todo. Eu vejo isso acontecer muitas vezes nos atendimentos de psicoterapia que realizo. Pessoas que chegam acreditando que estão quebradas, quando na verdade passaram anos apenas tentando sobreviver emocionalmente. Pessoas que desaprenderam descanso, desaprenderam presença, desaprenderam como era existir sem medo interno constante. E sabe o que é bonito aqui? O corpo reaprende. Ele reaprende segurança quando finalmente encontra experiências emocionais onde não precisa continuar fugindo de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que transforma tanta coisa silenciosamente. Porque às vezes o que muda uma vida não é ouvir uma frase perfeita. É finalmente encontrar um espaço onde você sente que pode baixar a guarda sem ser destruída.
E isso muda profundamente o sistema emocional humano, porque o corpo desacelera quando sente acolhimento verdadeiro. E enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto sente falta de ser compreendida, sem precisar explicar cada detalhe da própria dor, sem precisar justificar o próprio cansaço, sem precisar provar que está sofrendo. Isso é muito raro, muito mesmo, porque existem encontros que não apenas ajudam a mente, eles ajudam o corpo a voltar para si mesmo. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas procuram silenciosamente quando começam uma travessia emocional mais profunda. Não apenas respostas, mas um lugar seguro onde finalmente consigam existir sem tanta guerra interna. Porque fugir de si mesma cansa, mas começar lentamente a voltar para si muda a vida inteira. A respiração muda, o olhar muda, as relações mudam, a forma de se tratar muda, como se aos poucos a pessoa começasse novamente a se encontrar dentro da própria vida. E talvez seja exatamente isso que o seu corpo esteja tentando fazer agora, voltar para você, voltar para um lugar interno onde existir não seja tão pesado o tempo inteiro. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está permitindo que alguém fale com você sem pressão, sem cobrança, sem exigir perfeição, apenas lembrando que você não precisa continuar atravessando tudo sozinha, porque algumas dores até podem ser silenciosas, mas não foram feitas para serem carregadas sem acolhimento. E dentro de alguns instantes, eu vou te revelar o que começa a acontecer quando alguém finalmente para de sobreviver emocionalmente e volta a sentir vontade de viver de verdade. Agora chegamos na parte mais bonita de toda a reconstrução emocional. O que começa a acontecer quando alguém finalmente para de sobreviver emocionalmente? Porque no começo a pessoa nem percebe, ela apenas sente pequenos instantes diferentes dentro dela. A respiração desacelera um pouco, o peito aperta menos, a mente silencia por alguns minutos e pela primeira vez em muito tempo ela sente presença. Isso é muito profundo, porque quem passou anos sobrevivendo emocionalmente quase esquece como é viver sem estado constante de ameaça interna. Quase esquece como é existir sem precisar prever dor o tempo inteiro. Mas o corpo lembra. Ele lembra da leveza, lembra da segurança, lembra da sensação de existir sem guerra constante. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas se emocionam tanto quando começam lentamente a viver experiências emocionais que reorganizam o estado interno delas. Experiências que fazem o corpo perceber: eu posso baixar a guarda agora. Isso muda tudo, porque aos poucos a pessoa volta a sentir pequenas coisas que tinha perdido. Vontade de viver, vontade de cuidar de si, vontade de sentir presença nas próprias escolhas, como se alguma parte interna começasse lentamente a despertar depois de muito tempo apenas sobrevivendo. E isso não acontece através de pressão, não acontece através de cobrança. O corpo não floresce sob ameaça. Ele floresce quando encontra segurança suficiente para existir sem medo. E talvez seja exatamente por isso
que algumas experiências emocionais transformam tanto alguém, porque elas não apenas explicam a dor, elas regulam o corpo, desaceleram o sistema emocional e ajudam a mente a sair do estado constante de urgência. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua percebe o quanto sente falta de viver sem tanto peso interno, sem tanta tensão emocional ou sem necessidade de sobreviver o tempo todo. Porque sobreviver cansa, mas começar lentamente a voltar para si transforma a sensação de existir. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam a mudar profundamente quando criam pequenos espaços emocionais seguros dentro da própria rotina. Momentos de silêncio, experiências guiadas, reflexões profundas, áudios que ajudam o corpo a desacelerar, treinamentos que reorganizam emoções sem violência interna, porque o corpo aprende pela repetição e quanto mais ele vive experiências de segurança, menos sente necessidade de permanecer em estado constante de defesa. Porque talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava se forçar para mudar, mas talvez não. Talvez o seu corpo só estivesse precisando ou esperando experiências emocionais que ensinassem novamente como é viver sem guerra interna constante. E talvez seja exatamente isso que começa a acontecer quando alguém finalmente para de sobreviver emocionalmente. A vida deixa de parecer apenas peso e lentamente volta a parecer possibilidade. Talvez o seu corpo nunca tenha desistido de você. Talvez ele só estivesse esperando um lugar seguro para voltar a florescer. Exatamente aqui nesse ponto que alguma coisa muito importante começa a mudar. No momento em que a pessoa percebe que não quer mais apenas sobreviver, quer voltar a existir com verdade, quer voltar a sentir presença, quer voltar a respirar sem carregar o mundo emocional inteiro nas costas. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja sentindo uma coisa muito rara hoje: acolhimento. Não julgamento, não pressão, não cobrança, apenas acolhimento. Porque pessoas emocionalmente cansadas passam tempo demais tentando parecer fortes, tempo demais escondendo o próprio cansaço, tempo demais acreditando que precisam atravessar tudo sozinhas. Mas o corpo sente quando finalmente encontra um espaço onde pode baixar a guarda por alguns instantes, e isso muda profundamente alguém, porque existem encontros que não apenas ajudam a mente, eles fazem o corpo se sentir seguro novamente. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam lentamente a voltar para si mesmas depois de experiências emocionais profundas. Não porque ouviram respostas mágicas, mas porque pela primeira vez sentiram: eu não preciso continuar lutando sozinha. Isso é muito forte, porque talvez durante muito tempo você tenha se acostumado a sobreviver no automático, se acostumado a ignorar dores, ignorar necessidades, ignorar o próprio cansaço emocional, até que aos poucos começou a se abandonar sem perceber. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da vida adulta, o momento em que a pessoa continua cuidando de tudo, menos dela mesma.
continua sustentando o mundo, menos a própria alma. Continua ouvindo a todos, menos o próprio corpo. E isso vai criando um vazio difícil de explicar, porque o corpo sabe quando você começou a se deixar para depois. Sabe quando você começou a sobreviver tão intensamente, que deixou de existir com presença dentro da própria vida. E talvez seja exatamente por isso que certas experiências emocionais tocam tão profundamente alguém, porque elas lembram o corpo de que ainda existe vida dentro dele esperando espaço para voltar. E isso é muito bonito, porque no fundo ninguém quer apenas suportar os dias para sempre. As pessoas querem sentir que ainda conseguem viver com verdade, com presença, com conexão. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui agora. Talvez alguma parte sua esteja começando lentamente a acreditar que existe um caminho de volta para si mesma. E eu quero que você saiba de uma coisa: existe. Mesmo depois de muito cansaço, mesmo depois de muita dor, mesmo depois de muito tempo sobrevivendo no automático, o corpo reaprende segurança, reaprende presença, reaprende descanso, quando finalmente encontra experiências emocionais onde não precisa mais viver em estado constante de guerra interna. E talvez essa seja mais uma parte da sua travessia, uma travessia silenciosa de voltar para si mesma. Mas existe uma coisa muito importante que começa a acontecer quando alguém passa tempo demais sobrevivendo sem escutar. A pessoa começa lentamente a se abandonar. Abandona limites, abandona necessidades, abandona desejos, abandona partes importantes de si para continuar suportando tudo. E vou revelar por que tantas pessoas começam a desaparecer emocionalmente de si mesmas sem perceber. Porque o próximo episódio da nossa série será quando você começa a se abandonar. E talvez esse seja um dos encontros mais profundos de toda a nossa travessia. Respira fundo. Vamos lá, relaxa. Descansa. Vou te trazer agora uma frase para você refletir. Algumas pessoas encontram neste canal um lugar de pouso. Talvez o seu corpo também esteja começando a encontrar. Te espero no próximo domingo, às 21 horas.